Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês, galera, sobre o Fla-Flu. Jogo pegado, né? Brigado no Maracanã, 0 a 0. Antes mesmo, vou deixar bem claro para vocês aqui que eu fiquei muito chateado de não ter conseguido ir nesse jogo. Até porque Fla-Flu para mim é sempre um clássico diferente. É um dos jogos que eu mais me animo assim de ir para arquibancada, não só para fazer o conteúdo para vocês do gol visto da arquibancada ou os lances da partida visto ao lado dos torcedores, não só por causa disso, mas o Fla-Flu mexe muito comigo, sabe? Hoje ter ficado de fora assistindo de casa é outra parada, sabe? Mas jogo bom no Maracanã, movimentado, disputado, com polêmicas, com tretas. E eu tenho algumas considerações aqui sobre a partida. O Flamengo dominou praticamente o jogo todo, não conseguiu vencer. O Fluminense foi guerreiro em ter conseguido segurar um empate com um jogador a menos ali pelo segundo tempo, a expulsão do Felipe Melo. Aconteceu muita coisa nessa partida, embora tenha sido 0 a 0. E eu tenho algumas considerações sobre alguns detalhes que eu percebi no jogo. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar a notificação, é muito importante aqui sua colaboração. Eu falo isso a cada vídeo, tu que me acompanha aqui a cada resenha está acostumado, são palavras sinceras, não tem nada gravado ou decorado nessa parte, é só porque eu tenho uma meta para bater 1000 inscritos aqui no canal, estou nessa correria diária, então eu preciso muito da sua ajuda, da sua moral, da sua colaboração. Então te peço aí humildemente, clica nesse botão vermelho, faz sua inscrição, fortalece a correria, dá uma olhadinha nas playlists, tem uma parte que é só sobre o Flamengo, outra parte que é só sobre o Fluminense, e eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, clássico é clássico, né? E começo falando dessa maneira porque o Flamengo foi bem superior ao Fluminense na disputa. Algo que muita gente talvez não imaginava, sabe? Porque o Fluminense vem na melhor fase da temporada, o Fluminense é um dos melhores times da América no momento atual, o Fluminense está jogando muita bola, mas no jogo de hoje foi totalmente o contrário, sabe? E é só pra gente compreender o quanto que clássico é um jogo à parte, quanto que o clássico é diferente sim, não é papo de torcedor, história não. O clássico não tem essa de um time tá melhor na temporada, porque muitas vezes no clássico tem equilíbrio, hoje foi totalmente à parte assim. O Flamengo jogou muita bola, construiu, criou, dominou, só não conseguiu transformar em gols, sabe? E só um parêntese antes de começar a falar do Flamengo, falar sobre o Fluminense também, a arbitragem, expulsão do Felipe Melo. Pra mim o Felipe Melo ele pediu muito para ser expulso, sabe? Se arriscou muito na situação porque ali ele era o último homem, sabe? Tava na lateral do campo, sim, mas último homem. E no lance, tu viu o replay pela rede social, cheguei a ver pela televisão também, se eu não me engano, o Felipe Melo vai direto no corpo do Gabigol para fazer a falta, sabe? O Felipe Melo não tenta, sei lá, chegar primeiro com o Gabigol na bola, ele não tenta uma antecipação, ele já vai direto no corpo do Gabigol para fazer a falta, sabe? Com uma, sei lá, talvez com uma convicção que seria lance para amarelo, talvez. E aí entra o VAR na situação. Um lance em si que o juiz está bem próximo ali da falta, o juiz dá o amarelo, ok. Depois ele vai lá ver no VAR e ele dá a expulsão, sabe? O que é estranho nisso tudo, que dá até pro Tricolor contestar, é que o Daronco tava de frente pro lance ali. Ele tava de frente pro lance, viu o Felipe Melo fazendo a falta no Gabigol, deu o amarelo, depois foi lá no VAR olhar e deu a expulsão. Aí é muito difícil você tentar compreender o porquê disso tudo. E aí tem um lance um pouco depois de uma pisada do Gabigol no Ganso. O Ganso já caiu, o Gabigol vai lá e deixa o pé. Esse juiz poderia puxar lá no VAR e colocar o Gabigol para fora também. O Tricolor pode contestar relacionado à arbitragem, eu concordo, sabe? Eu acho que o Felipe Melo pediu, se arriscou, desnecessário, sim. Mas eu acredito que o Tricolor nesse jogo pode contestar relacionado à arbitragem, de verdade. Sobre o Daronco, rapidinho. Cara, picotou o jogo todo, sabe? Atrasou a partida. Muito complicado os jogos com o Daronco muitas vezes, essa que é a verdade. E sobre o Flamengo, assim, na partida, agora olhando o lado do Flamengo que quase venceu, teve tudo para vencer na verdade,
o Flamengo conseguiu jogar num ritmo muito acima, sabe? Conseguiu anular o Fluminense ali, desde o primeiro tempo, pressionando saída de bola, o Fluminense não conseguia respirar. Uma postura muito boa do Flamengo nos 90 minutos. Não foi só no primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo também jogou bem, dominou. Sampaoli botou o time ok, não inventou na escalação, sabe? Gerson voltou muito bem. O time todo do Flamengo assim foi bem na partida. Até os caras que vieram do banco, sabe? Acho que o Flamengo nisso tudo faltou só o gol. O Flamengo conseguiu construir, conseguiu dominar, conseguiu amassar o Fluminense por vários momentos assim e não conseguiu fazer o gol. E um detalhe assim que eu percebi na partida relacionado ao Flamengo foi no momento que o Flamengo teve um jogador a mais, porque nessa temporada já aconteceu outros jogos assim no mesmo cenário. Lembro contra o Botafogo. O Flamengo o Botafogo tem um jogador expulso, e o Flamengo tem um jogador a mais na disputa no segundo tempo, e o Flamengo não conseguiu empatar o jogo naquela disputa. Mas cada jogo é uma história, é clássico, sim, mas é mais uma vez que se repetiu algo com o Flamengo nessa temporada. O Flamengo com um jogador a mais não conseguiu fazer o resultado positivo. Claro que nisso tudo eu vou chegar na parte do Fluminense, dos méritos, todas essas coisas. Mas o Flamengo criou, pisou na área, pingou bola na área, finalizou, concluiu e não conseguiu transformar em gols, sabe? Isso é algo para se ter atenção, porque o Flamengo pode enfrentar outro adversário, ou até o próprio Fluminense no próximo jogo, e ter novamente essa vantagem numérica. Será que vai saber aproveitar? Essa que é a reflexão, né, em toda essa situação. O Flamengo teve um jogador a mais boa parte do segundo tempo, mais espaço para jogar, mais espaço para atacar, e não conseguiu transformar o domínio, tudo que fez na partida, em gols, sabe? Essa que é a reflexão que eu deixo aqui, sabe? E só parênteses também sobre alguns jogadores do Flamengo, para não deixar passar batido, mais um partidão do Pulgar, gigante no meio de campo. Quem veio do banco também, Matheus França, bem também, não teve tantas oportunidades, quase fez um gol no finalzinho que o Fábio salvou. Opção do Vidal, até comentei no grupo no WhatsApp que era muito melhor colocar o Vitor Hugo. Depois até compreendi, eu falei, o Vidal no segundo tempo é interessante porque ele vem ali do banco e muitas vezes consegue pisar na área para atacar. Tem vários jogos aí do Vidal que ele aparece para cabecear, ele aparece tipo como se fosse uma espécie de tabelinha, né, de cabeça, assim, que ele rola de cabeça alguém e chega completando pro gol. Hoje teve um lance desse também, uma cabeçada, então eu falei, vamos torcer para isso dar certo, mas ali no finalzinho do jogo eu colocaria o Vitor Hugo, mas para mim o Sampaoli acertou nas escolhas, no time que foi a campo, não tem nada questionado do Sampaoli relacionado a isso, porque no outro jogo eu falei do Bahia, das 5 substituições, todas essas coisas, cada jogo é uma história, o Sampaoli acertou tudo, o Flamengo que não conseguiu matar, né, e detalhe, né, teve todo o cenário pro Flamengo a favor, né, embora o Flamengo fosse teoricamente visitante, né, o bando de campo do Fluminense, o do Flamengo na arquibancada deu um show, deu um espetáculo, sabe, a transmissão deixou bem claro, sabe, a torcida do Flamengo deu um espetáculo, cantou o jogo todo, empurrou o time pra frente, e o time correspondeu em campo, só faltou a vitória, sabe? Então teve todo o cenário, tudo ali pro Flamengo vencer, o time não correspondeu. Mas dá pra dar uma esperança pela partida do Flamengo fez, né? Seguro, jogou o jogo todo, dominou, todas essas coisas, dá pra ter uma esperança relacionada a esse Flamengo que faz um jogo bom, outro jogo abaixo, aí tem o São Paulo que erra aqui e ali, enfim. E sobre o Fluminense, rapaziada, eu acredito que a ausência do Alexander fez muita falta, assim, sabe? O Alexander fora do time, essa questão da lesão. O Pirani no meio de campo não deu a mesma dinâmica para o time. Claro que o Fluminense foi encurralado pelo Flamengo na partida. O Fluminense não soube sair, o Diniz gesticulou, o Marcelo falou com os caras. O Fluminense não soube sair, não teve liberdade para jogar ou até para contra-atacar. O Fluminense não conseguiu isso durante o jogo. O Cano não teve tanta chance de marcar. O João Arias, um leão em campo em cima, um gigante, correu pra caraca. Marcelo saiu no decorrer da partida. Mas foi um Fluminense em si que não jogou nas suas características assim, que tem marcado essa temporada, mas um Fluminense guerreiro. Não é à toa que depois do jogo a torcida gritou time de guerreiros, porque o Fluminense foi muito gigante ter conseguido segurar esse empate, esse jogo de hoje. O empate do jogo de hoje pro Fluminense, teve a arbitragem, tirando a arbitragem, mesmo com a arbitragem, porque antes mesmo do Felipe Melo ser expulso, o Flamengo já estava melhor, o Fluminense tem que comemorar muito esse empate, sabe? Essa que é a verdade. Eu acredito que todo torcedor tem essa consciência, a galera na arquibancada gritou, e é realmente coisas que acontecem com o Fluminense. Quando faz um jogo brilhante, consegue segurar um empate num jogo que tinha tudo
para perder, sabe? E aí realmente time de guerreiros, é um time, é uma camisa realmente diferente, que eu até fiquei pensando aqui em casa, falei, cara, se fosse o Fluminense com essa vantagem, o Fluminense jogando mais durante a partida, dominando, e com um jogador a mais no decorrer do segundo tempo, será que o Flamengo, né, se fosse o contrário, o Flamengo conseguiria segurar um empate contra esse Fluminense, sabe? Então, pegou a situação? Então, certamente o Flamengo não conseguiria. O Fluminense foi lá e conseguiu. Lutou, batalhou, fechou a casinha, sofreu, correu risco, o Fábio salvou, segurou o empate, sabe? Então, é realmente time de guerreiros, porque hoje tinha tudo, o Fluminense saindo de vantagem na disputa. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam desse clássico. Realmente foi um jogo bem movimentado, disputado. Vocês acham que o Flamengo poderia realmente ter vencido? O Fluminense foi guerreiro em ter conseguido segurar esse empate com tantas adversidades, com tantos problemas na partida. Deixe seu comentário aqui, deixa sua curtida para fortalecer. Faça inscrição no canal que é muito importante. É isso, rapaziada. Tamo junto!